Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas abundantemente. Meus amigos, ontem não sei o que foi pior. A atuação do Vasco da Gama jogando lá em Goiânia ou o comportamento do Jorge Salgado ao discutir com o torcedor nas arquibancadas. A gente vai falar sobre isso. E teve aí jornalistas no plural defendendo Jorge Salgado e falando mal do torcedor. Bom, a gente vai falar muito também sobre a reestruturação do elenco vascaíno. Ontem, pela escalação a qual o Fábio Cortez colocou, a gente já tem ideia do que vai acontecer em 2022 e vamos falar bastante sobre o treinador do Vasco da Gama e também a situação aí do Galvão Bueno, que rasgou elogios aí ao Jorge Salgado. Bom, meus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para que a gente tenha voz ativa junto ao clube, para a gente cobrar dessa diretoria golpista. Por favor, deixe o seu joinha ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e compartilhe os nossos vídeos aí. Ativem o sininho. Bom, meus amigos, ontem o Vasco da Gama teve mais uma atuação deprimente. O Vasco da Gama está a 6 jogos sem vencer. A última atuação a qual o Vasco da Gama conseguiu uma vitória foi no dia 16/10, há um mês atrás, contra o Coritiba aqui em São Januário. E o Vasco está aí na 9ª colocação, disputou 108 pontos e só conseguiu conquistar 48 pontos nessa Série B. Precisa falar mais alguma coisa? O resumo do Vasco da Gama durante todo o ano é a fragilidade no seu sistema defensivo. O Vasco tem a pior média dos últimos 3 anos aí com relação à sua defesa. E o Vasco levou gol para todos os times que enfrentou nessa temporada aí de 2021. É uma vergonha aí deliberada. Bom, o jogo de ontem não serviu para nada, mas o Fábio Cortez deu uma declaração aí dizendo, abre aspas para ele, fizemos a opção pela equipe mais forte possível para terminar a competição da melhor maneira possível. Se isso é o melhor possível, olha, eu tô com medo do que vai acontecer no Vasco da Gama em 2022. Meus amigos, ontem o Zeca, o Marquinhos Gabriel e o John Senna, o John Sanches, melhor dizendo, o John Sanches, eles não foram relacionados para o jogo contra o Vila Nova. Esses atletas aí estavam no departamento médico, segundo a assessoria de imprensa do Vasco da Gama. Indícios aí da barca, perfeito? Agora, chamou muito a atenção 2 coisas ontem. O Juninho foi reintegrado ao elenco profissional, entrou no decorrer da partida. Isto demonstra que o Juninho está nos planos aí da diretoria para 2022, assim como o Bruno Gomes.
O Bruno Gomes ontem não atuou e muito se especulou aí nos bastidores que o Bruno Gomes está negociando aí com outro clube. Ele foi liberado para resolver problemas aí particulares. O Germancano teria sido oferecido ao Internacional, mas o Internacional descartou aí a possibilidade da contratação de Germancano devido ao alto salário aí. O Cano teria pedido algo em torno de 400 a 500 mil mensais. E a situação do Cano está muito delicada aí no Vasco da Gama. O Cano que em 2021 fez 48 jogos pelo Vasco e marcou 19 vezes. Sobre o novo treinador, pessoal, é o seguinte: o Dorival Júnior, conforme eu falei, é um nome aí que agrada a diretoria do Vasco. Começou aí o flerte aí entre Vasco e Dorival Júnior, e o Dorival Júnior falou ontem que o Vasco da Gama está no coração dele e falou que adoraria voltar a trabalhar no Vasco da Gama, mas falou que ele não estava se oferecendo. É um nome aí que teve êxito em 2009, durante a campanha do Vasco na Série B, ele foi campeão brasileiro e pode pintar aí no Vasco da Gama. Mas galera, o que chamou a atenção ontem foi essa briga aí do Jorge Salgado, essa discussão com um torcedor lá em Goiânia. O torcedor ele tem todo o direito, ele não agredindo, não depreciando o patrimônio do clube, ele pode fazer tudo mesmo. O Jorge Salgado ontem apareceu, aparentemente com uma garrafa de cerveja na mão, questionando esse torcedor. Aquilo ali precisa ser apurado, gente, para a gente saber se é uma garrafa ou não de cerveja que ele está na mão. O cara com uma credencial do clube, no ambiente de trabalho, bebendo, essa é a zona, essa é a zorra que está no Vasco da Gama. Se o presidente faz isso e não dá exemplo, você imagina nos bastidores como que é o comportamento desses jogadores do Vasco. Como que vai cobrar MT, como que vai cobrar Juninho. Foi por isso que a gente viu Zeca na balada. Foi por isso que a gente viu aí Michel na balada, entre tantos outros. Então, seu Jorge Salgado, que coisa feia, aparentemente com uma garrafinha de cerveja bebendo, enquanto você assiste o jogo puto, certo? Ele tomando a cervejinha dele. Mas teve jornalistas aí que defenderam, né? A gente viu o pós-jogo ontem em alguns canais aqui do YouTube. E o Galvão Bueno falou que o Jorge Salgado faz uma boa gestão no Vasco da Gama, que isso é uma culpa aí da herança maldita, perfeito, mas que o amigo dele, o Jorge Salgado, vai dar jeito no Vasco da Gama, que é uma gestão excelente, tendo em vista aí, meus amigos, a forma como ele encontrou o clube. É uma grande vergonha, cara. Passadores de pano, vendo o Vasco da Gama aí morrendo, que finge não ver, mas sabe o que está acontecendo no dia a dia aí do clube. Agora, seu Jorge Salgado, você tem que respeitar mais a instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é uma vergonha. O que você está fazendo, você rebaixou o Vasco da Gama em menos de um ano, 2 vezes. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!